Do presidente Lula a Portugal, a gente vem acompanhando desde o início da viagem dele, lembrando que nesse sábado é o dia em que se concentra a maior parte da agenda. Após embarcar em Portugal, Lula se encontrou com o presidente do país, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro português Antônio Costa. Nesse primeiro dia de compromissos oficiais, o presidente inicia a agenda. O início foi por volta de 6h30 da manhã, horário de Brasília. Em Portugal, 10h30 da manhã, nenhuma cerimônia. Justamente aqui nós estamos observando as boas-vindas na Praça do Império, no Mosteiro dos Jerônimos. E daqui a pouco, no mesmo local, ele participa dessa homenagem póstuma ao poeta Luís de Camões. Em seguida, ele participa desse encontro ampliado com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa. Ele também almoçará com o primeiro-ministro do país, Antônio Costa. Exatamente. Lula também participa de uma reunião ampliada com o presidente português e também tem esse almoço mais tarde, lá pelas 2h30 da tarde, horário de Portugal. O presidente brasileiro deve fazer a abertura da 13ª Cimeira Brasil-Portugal no Centro Cultural de Belém e discutir então temas bilaterais, especialmente em áreas já previstas, como política, economia e tecnologia, além, claro, de assuntos globais como o clima e também a guerra no leste europeu, um assunto considerado delicado para ser comentado, já que Lula fez algumas referências aos conflitos no leste europeu que geraram grande repercussão, bastante polêmica. Ainda hoje, em Portugal, em Lisboa, no finalzinho do evento que Lula participa, a 13ª Cimeira, mais tarde lá pelas 4h15, horário de Portugal, a previsão é que os representantes dos dois países, os dois presidentes, que a gente vê aí agora ao vivo nessa transmissão, nas imagens da TV Brasil, que eles assinem 10 acordos, pelo menos, de termos de cooperação. E sabemos também, a gente tem acompanhado, que logo após essa viagem para Portugal, Lula segue para a Espanha ainda nesta semana para ter encontro com o presidente espanhol Pedro Sánchez e com agenda ainda não definida, a gente segue acompanhando. Nesse domingo não há compromissos oficiais previstos, mas há a expectativa de que Lula visite a Câmara Municipal de Lisboa. Nesse momento ele ao lado do presidente de Portugal, os dois andando pela praça. No dia 24, na segunda, o presidente viaja de manhã a Matosinhos para encontros com empresários e à tarde participa da entrega do Prêmio Camões ao cantor e compositor Chico Buarque. No dia 25, o presidente deve comparecer à sessão solene na Assembleia Nacional, na data que marca a Revolução dos Cravos, de 74. No entanto, ainda há uma divergência de agenda. Pode ser que ele não compareça a esse evento, no entanto, ainda está na agenda oficial. E à tarde, como a Adriana destacou, Lula viaja a Madrid e a Jovem Pan continua acompanhando. Bom, Lula está iniciando hoje oficialmente a visita a Portugal, nessa primeira viagem dele à Europa. No mandato, na agenda, esses encontros com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro Antônio Costa. O petista participa da reunião de cúpula bilateral entre os dois países, que está sendo retomada após 7 anos. A expectativa é de que inúmeros acordos sejam assinados. No entanto, a repercussão de declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia inclusive, essas repercussões chegaram primeiro do que ele ao continente, e a direita portuguesa promete manifestações contra o presidente do líder brasileiro. Inclusive ontem nós já acompanhamos isso. E para analisar essa viagem, a gente conversa agora com a professora Marise Chons, de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Tudo bem, professora? Mais uma vez, muito obrigado. Bem-vinda. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, qual que é o impacto da visita de Lula à Europa nessa tentativa? Muitas vezes o próprio PT fala, de reorganizar as relações internacionais do Brasil depois dos últimos 4 anos. Eu acho que é um momento importante para o Lula tentar contornar os efeitos nítidos das suas declarações em outros países em relação à guerra da Ucrânia. Para alguns que defendem a tese de que o Lula é um pragmático, ainda são bastante benevolentes a Lula em relação a talvez uma possível má interpretação que tenha sido feita às suas falas, como se, essas falas estivessem de maneira errônea,
mas bem intencionada, colocado de alguma maneira a Rússia e a Ucrânia numa espécie de simetria de responsabilidade. Agora, outros críticos estão afirmando algo que soa evidentemente na Europa, de que o discurso do Lula é mera propaganda da Rússia, mera propaganda de Putin. Logo, o Lula parecer um aliado de Putin pode ser realmente muito complicado, principalmente para o bloco ocidental, considerando que Portugal faz parte da OTAN. Portugal já mandou tanques, inclusive, para a guerra da Ucrânia. No ano passado, em abril, foi o Zelensky que participou dessas manifestações solenes, desse período tão importante na história de Portugal. Foi condecorado, inclusive, na ocasião. Então, eu imagino que seja uma chance dele contornar esses efeitos internacionais, que acaba também refletindo na própria política doméstica, quanto às suas declarações em relação à guerra, que não pegaram bem. Sim, lembrando que o presidente, reforçando, já anunciou que vai encaminhar o ministro secretário-geral Celso Amorim a Kiev, a convite de Zelensky, por escolha dele mesmo, do próprio presidente Lula, no lugar de ir em pessoa. Agora, professora, qual é a relação, o histórico de Brasil e Portugal? Lula deve aproveitar essa viagem para quê? Essa reunião de cúpula bilateral, ela é retomada depois de 7 anos? Então, isso é uma meia-verdade, né? Não é completamente verdade. A relação entre Brasil e Portugal sempre foi uma relação importante. Eles fazem parte de um mesmo bloco linguístico, inclusive. Em 2018 e 2019, as relações comerciais bateram recorde. E essas relações comerciais, elas cessaram, especialmente a partir da pandemia. Mas, realmente, a política, a movimentação diplomática do governo anterior foi bastante problemática na Europa, e eu acredito que o objetivo, inclusive, de retomada não só se refere ao conteúdo de todos os tratados que vão ser discutidos nessas reuniões, como, por exemplo, um tratado de validação do ensino fundamental, médio e básico nos dois países, tratados envolvendo, inclusive, troca de tecnologia, como, por exemplo, os aviões da Embraer. É importante, no caso, retomar esse tipo de relação que sim esfriou nos últimos anos com o governo Bolsonaro. Não cessou essa relação, mas esfriou. E também outra coisa importante, imagino que a tentativa em torno dos países ibéricos é uma tentativa de retomar, aí sim, uma relação mais estremecida que aconteceu no governo Bolsonaro, que é com a França. Considerando, por exemplo, que a Espanha, ano que vem, ela já vai ser presidente da União Europeia. Eu imagino também que essa tentativa de costura de relações mais próximas com os países ibéricos tem a ver também com uma reestruturação das relações internacionais do Brasil com a Europa. O resultado disso é difícil prever. Bom, estamos aqui com a professora Marise Chons, de Relações Internacionais do IBMEC, de Belo Horizonte, falando sobre a visita de Lula à Europa. A senhora continua conosco, professora. Até já. Rede Jovem Pan News. Agora são 8h02. Repita. 8h02. Bom, seguimos com a entrevista, a professora Marise Chons falando sobre a visita de Lula. Bom, professora, de qualquer maneira, qualquer viagem, não é, internacional, como o presidente Lula fez à China, essa viagem traz algumas consequências importantes, principalmente em relação à economia. A gente sabe que isso não tem muito a ver com os governos, mas sim, muitas vezes, os empresários que viajam com o presidente. No caso da Europa, qual é a possibilidade do Brasil ampliar as relações comerciais, mesmo com a Europa passando por essas dificuldades com a consequência da guerra na Ucrânia, professora? No caso, eu acho que o principal ponto aqui são 2 pontos econômicos que vão ser tratados, referência específica ao que vai acontecer agora nessas reuniões de abril. Um é um intercâmbio tecnológico de busca de novos mercados, especialmente para esses aviões produzidos no Brasil, pela Embraer. E outra também são relações, e aí já isso está muito mais relacionado a uma perspectiva tipicamente de governo de esquerda, né? Existe sim, por mais que as relações internacionais tendam, busque um certo pragmatismo, um certo realismo que transcenda questões ideológicas, obviamente as questões ideológicas acabam abrindo ou fechando pontes de comunicação, né?
como bem mostrou, inclusive, o governo anterior, quanto às suas escolhas de trânsito internacional. No caso, a Península Ibérica, países hoje à frente de governos de esquerda, assim uma relação diplomática entre esses países. E outra questão também envolve um certo projeto bilateral de tentativa de reforço à produtividade do trabalho no Brasil, por conta da típica relação, da história dos movimentos sindicais na Espanha. Professora Marise Schoz, aqui no Jornal da Manhã, são 8h04. Seguimos com a nossa entrevista com a professora do IBMEC de Belo Horizonte. Adriana. A pergunta agora, professora, do nosso convidado do dia, nosso comentarista, que traz as suas observações sobre as principais notícias do dia. Seja bem-vindo, Nelson Kobayashi. Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Professora, muito bom dia. Um prazer falar contigo. Professora, eu gostaria de perguntá-la se nessas relações entre Brasil e Portugal, nessa visita do presidente Lula, na mesma linha do que já perguntou o Tiago, em relação à economia, há alguma chance, alguma expectativa a respeito de aprimoramento das intenções do Mercosul com a União Europeia, que vem sendo repercutida nas últimas semanas, nos últimos meses, em especial com o Brasil querendo liderar esse bloco da América do Sul, com os países todos vizinhos, se há alguma expectativa em relação a isso, de um aprimoramento, de um fortalecimento da ideia de relações comerciais entre Mercosul e União Europeia. Perfeito. Sim, esse objetivo é claro. Inclusive, esse é o principal ponto que precisa ser retomado na Europa, em relação à Europa, que tinha sido abandonada, querendo ou não, pelo governo anterior. Então, o Mercosul, a tentativa de reaproximação dos blocos é interesse tanto da União Europeia, mas especialmente da América Latina, tendo a liderança do Brasil. Os especialistas, eles consideram que o Brasil perdeu nos últimos anos o seu protagonismo regional em conseguir liderar esse tipo de aproximação, em conseguir liderar tanto suas relações políticas com países da Europa, como também suas relações comerciais, mas também existe um objetivo daí doméstico do governo petista, que eu vejo que é bastante claro, que é uma tentativa de uma retomada de reindustrializar o Brasil, né? E essa industrialização, ela envolve uma busca de captação de recursos, especialmente para mudanças estruturantes da nossa infraestrutura nessa tentativa de retomada de industrialização. Então, vejo que o objetivo econômico do governo petista especificamente é um objetivo de busca, inclusive, por financiamento, por novas relações econômicas entre esses blocos, tanto os Estados Unidos, que já depositou 50 milhões, inclusive, para o Fundo de Amazonas, que na verdade, um preço um tanto irrisório, né, nos termos dos Estados Unidos. Isso foi buscado, inclusive, também na China, esse tipo de investimento. Ainda se questiona se o Brasil ele vai ou não entrar no programa de investimentos de infraestrutura chinês, que já conta com Chile e Argentina. E, no caso, a visita na Europa também envolve esse tipo de começo, primeiros passos, já que o governo petista está no começo do seu governo, os primeiros passos para essa tentativa de captar investimentos internacionais, especialmente para o processo de reindustrialização do país. Sim, professora Marise, ainda nesta semana de Madrid, Lula viaja à Espanha, na agenda ainda pouco divulgada, tentativas de novos negócios, claro, e encontro com o presidente Pedro Sánchez. Qual a ligação dos dois países, a expectativa para esse evento? Pode repetir a pergunta, que ela acabou cortando um pouco a internet? Claro que sim. De Madrid agora... de Lisboa, em Portugal, o presidente Lula segue para a Espanha, para Madrid, né? Na agenda ainda pouco divulgada dessa viagem, claro que tentativas de negócios e também um encontro com o presidente Pedro Sánchez. Qual a ligação dos dois países, de Brasil e Espanha, as expectativas para essa viagem? As expectativas em relação à Espanha têm especialmente uma certa retomada de esforços de fortalecimento do poder sindical. Acho que eu estava falando disso antes e acabei não sendo muito claro. No caso, existe o discurso oficial, obviamente, uma tentativa de incentivo, incremento à produtividade desses dois países no âmbito do trabalho,
Porém, isso envolve uma mistura, não é só uma solução técnica, né? É muito mais uma solução, inclusive, histórica, típica, ligada a governos de esquerda em relação aos incrementos, incentivos aos movimentos sindicais. Eu não falo isso com nenhum demérito, nenhum mérito, eu estou falando de maneira completamente descritiva, mas pelos documentos que eu analisei em relação a, principalmente, as intenções do Brasil em relação à Espanha, tem a ver com esse intercâmbio, no caso, de fortalecimento do poder sindical, algo que as ações sindicais são extremamente relevantes na história da Espanha, e essa busca, por mais que o discurso seja um incremento da produtividade por meio do trabalho a partir do intercâmbio desses dois países. Professora, voltando à guerra na Ucrânia, a ida de Celso Amorim, ainda não há data, mas a ida de Celso Amorim à Ucrânia ameniza um pouco o impacto das declarações dos últimos dias do presidente da República? Eu não sei falar se vai ser o bastante, mas é essencial, no caso, que o Brasil, depois das suas declarações em relação à guerra, que refletiu como propaganda russa, que refletiu Lula como um aliado de Putin, é essencial que o Brasil ele se coloque à disposição de uma conversa, pelo menos na Ucrânia. Né? Esse movimento, esse movimento ele é imprescindível. Agora, não sei até que ponto a visita do ministro das Relações Exteriores vai ser o bastante para cessar esse ruído que ficou por conta dessas declarações. Mas a presença do Brasil na Ucrânia é uma forma de tentar atenuar possíveis interpretações que levaram a Lula a ser considerado, no caso, vetor da propaganda russa. Professora, mais uma pergunta de Nelson Kobayashi. Professora, a gente vê que o presidente Lula teve encontros recentemente com o presidente americano, depois com o presidente chinês, que são os dois estados, os dois países de grande relevância na economia mundial, né? E agora ele vai à Europa, mas há dois países não tão relevantes do ponto de vista econômico, Portugal e Espanha, que no contexto europeu não são tão relevantes quanto outros, né? Isso já é um reflexo de um mal-estar entre a Europa e o Brasil, gerado a partir dos discursos recentes? Será que o Brasil teria entrada em países como França e Alemanha, por exemplo, depois do que nós vimos acontecer aí nos discursos recentes do presidente brasileiro? Bom, na verdade, imagino que, primeiro, a Europa, como um bloco, tem interesse, especialmente a partir dos investimentos de políticas ambientais no Brasil. Esse afastamento do Brasil em relação ao bloco tem a ver com, na verdade, algo anterior, antes ainda do governo Lula assumir. Tanto de mal-estar que aconteceu por ruídos também de comunicação, se é que a gente pode chamar assim de ruídos, quanto principalmente as controvérsias ambientais. Aqui também, de novo, sem querer exatamente estar de um lado dessa relação, é descritivo de que a União Europeia ela tem a agenda ambiental como um epicentro político e que mobiliza, inclusive, muitos investimentos econômicos. No caso do Brasil, por conta da sua agenda ideológica escolhida pelas eleições nos últimos tempos, antes ainda do governo Lula, houve muitos conflitos em relação à questão ambiental, em relação à posição do Bolsonaro à questão ambiental. Então, esse afastamento ele não é uma questão de curto prazo em relação à Europa. Agora, de fato, as falas do Lula impactaram, sim, e não só isso. Eu acho que, e aí agora já assim, tendo uma opinião e uma certa crítica, acho que talvez o presidente ele não tenha ainda tomado consciência de que o contexto geopolítico é completamente diferente do começo do seu governo. Então as relações elas são mais acirradas, elas estão em uma dinâmica mais bipolar entre dois blocos que também refletem tanto disputas comerciais como também, de certa maneira, ideológicas. E, no caso, isso sim impacta, no caso, as estratégias do Brasil em relação a como ele quer se colocar internacionalmente. Então, em relação a ele estar em países ibéricos que são menos relevantes em termos econômicos, pode sim ser uma espécie de estratégia para se aproximar de países que o Brasil, antes ainda deste último governo Lula, esteve em relação, né? Então, esses conflitos aconteceram antes de 2023. Agora, também não acho
que é uma relação irreconciliável, considerando os interesses da União Europeia em países como o Brasil, especialmente na agenda ambiental que mobiliza muitos investimentos. Perfeito. E a professora Maryse Chons ia conversando aqui com a gente enquanto acompanhávamos um pouco das imagens desta participação de Lula e a primeira-dama Janja em Portugal, em Lisboa, num evento de recepção organizado pelo presidente Marcelo Rebelo, presidente do país. O evento começou por volta das 6h30 da manhã, horário de Brasília, na Praça do Império, no Mosteiro dos Jerônimos. E logo em seguida, algumas autoridades se dirigiram ao homenagem póstuma ao poeta Luiz de Camões. A agenda de Lula segue hoje lá em Lisboa e a gente acompanhando por aqui as transmissões. Professora, também um destaque internacional, se você pudesse comentar brevemente, o anúncio de Alberto Fernandes na Argentina de que não deve concorrer à presidência agora em outubro. De qual maneira essa declaração mexe nesse cenário político do país vizinho ou também interfere para nós aqui, para as nossas relações? O que eu falei antes é exatamente isso, né? No país, o objetivo, isso é muito claro nas relações internacionais, o objetivo de qualquer presidente, independente da sua ideologia, é a preservação dos interesses nacionais e principalmente a preservação da sua soberania. Quando alguém diz que o governo Lula, por exemplo, está sendo pragmático, envolve que, os interesses ideológicos de um partido eleito, eles são menos importantes do que os interesses, por exemplo, comerciais e de segurança de um país. No caso, dizer isso não quer dizer que não exista, como eu disse previamente, relações mais ou menos próximas entre os países. Para o governo Lula, especificamente, considerando inclusive uma dinâmica geopolítica regional, não é interessante, por exemplo, que o espectro político da Argentina se volte a uma direita que está se fortalecendo e que em algumas pesquisas novos políticos, como por exemplo o Milei, Javier Milei, está ganhando o protagonismo. Isso no caso dos objetivos de Lula, no caso dos objetivos do Partido Trabalhista, como o partido eleito no Brasil, a partir de outubro de 2022, não é exatamente interessante. E também fico curiosa como é que vai ficar essa relação, por exemplo, se um Milei ou se uma direita como, por exemplo, uma direita em torno da liderança de Macri retoma o poder. Se for em relação a Macri, talvez isso seja mais contornável do que, por exemplo, se for essa nova liderança política. Até porque o tom, imagino que eu, pelo menos, espero muitas vezes um certo tom protocolar e formal entre os países, mas a gente está em um contexto culturalmente extremamente polarizado. Então, às vezes, aquela expectativa protocolar, formal, não consiga conter, por exemplo, manifestações, principalmente pela internet, mais acirradas e ideológicas entre países que podem estar, digamos, no espectro em lugares opostos em relação aos seus objetivos e seus entendimentos da política. Então, acho que para o governo Lula não é interessante. Pois não, professor. E ainda sobre a viagem de Lula, em instantes o presidente deve fazer uma declaração à imprensa, nós estaremos acompanhando. E já te agradecendo, professora Maryse Chons, de Relações Internacionais do IBMEC de Belo Horizonte. Muito obrigado, professora. Bom fim de semana. Até a próxima. Eu agradeço. Muito obrigada. Até mais. Até.